Seja bem-vindo aqui ao nosso Contabilês, né? É o nosso podcast que simplifica a linguagem do empresário e da contabilidade para você que está aí do lado da telinha, tá bom? Então, nós estamos aqui hoje com a Andréia Aragão, ela que é a nossa sócia. Andréia, se apresenta aí. Então, gente, eu sou a Andréia Aragão, né? Eu tenho 50 anos e estou já nesse universo contábil, né, há 30 anos, exatamente há 30 anos. Eu comecei a minha carreira, né, de contabilidade, nem imaginava, eu caí de paraquedas, né? Toda a minha história lá atrás, quando a gente pensa em ser alguém na vida, eu jamais pensei em ser contadora, né? Então, eu acabei entrando no escritório de contabilidade como arquivista, fiquei lá durante 5 anos, guardando papel, que era só o que eu fazia. O arquivo é só isso, é só furar papel e guardar papel, e mais nada. Até que um dia, eu mesmo, por iniciativa própria, eu mesmo pedi uma oportunidade no escritório que eu trabalhava para desenvolver alguma outra função, né? E acabei caindo no departamento fiscal. Me apaixonei e aqui estou eu até hoje. Como diz a minha sócia, eu virei uma psicopata, né, dos tributos, da legislação, porque é uma coisa que eu gosto bastante de ler, né, porque hoje a contabilidade não é só trabalhar com a tecnologia, que é o nosso foco principal, mas a gente precisa de muita leitura, de muito conhecimento. E agora também com Cris Nicomedes aqui, né? Ela que é CEO da Exata Contabilidade. E nós queremos ouvir um pouquinho como que você se tornou, né, uma profissional contábil, né? E hoje gerencia o escritório da Exata. Olá, pessoal. Cris Nicomedes, né? O pessoal quase que segue as redes sociais da Exata, quase não me vê, né? Não vê minha cara, mas sim, eu sou responsável aqui por fazer a gestão desse escritório, que hoje é um ecossistema, né? Que faço rodar, vamos dizer assim, os processos aqui dentro. Eu estou na área contábil há 15 anos, né? Comecei ali no departamento fiscal, quase que eu virei uma psicopata, tá, Andréia? Tá em tempo. Gostava muito ali, mas acabei conhecendo o departamento contábil, né? Fiquei por alguns anos ali inserida no fechamento de balanço. E depois que a Exata foi constituída, nós viramos sócios, comecei a fazer mais a gestão do escritório, né? Então, hoje, eu estou totalmente, 100% voltada a fazer a gestão do escritório, porque quando começamos éramos 5, hoje nós somos mais de 20, né? Então, hoje eu estou dedicada 100% a fazer a gestão do escritório. E fala de você agora, né, Denis? Você também é sócio aqui da Exata, está aqui como mediador desse podcast, né, Contabilês, mas fala um pouquinho aí da sua vida profissional pra gente. Conta a sua experiência. Pois bem, então, a minha história começou um rapaz desempregado, né? E eu lembro que a minha irmã, na época, falou bem assim, Denis, tem um escritório de contabilidade no centro que precisa de alguém para trabalhar como fiscal, né? Eu falei, opa, trabalhar como fiscal, você já lembra fiscal de prefeitura, né? Vou fiscalizar alguma coisa. Vou fiscalizar alguma coisa. Aí cheguei lá, vi que não era nada daquilo, o departamento fiscal era que mexia com imposto, aquele negócio, falei, Deus me livre. Mas, vamos lá, né? Desempregado, vamos lá ver o que vai acontecer. Só sei que no meio do caminho houve uma reviravolta, a pessoa do fiscal não saiu, e aí tinha uma vaga, assim, tremenda, que era no arquivo, né? Então, a minha vida começou no arquivo. Mas durante muito tempo, muitas pessoas começavam no arquivo, que era um excelente lugar para aprender. Então, exatamente. Aí, complementando, assim, o arquivo para mim foi a melhor coisa, porque eu conheci todos os documentos ali, né? O que era um DARF, uma GPS, tudo ali, né? Dos documentos de todos os departamentos, né? Conheci ali. Passou um tempo, o rapaz do departamento pessoal saiu e aí eu fui para esse departamento. Cheguei lá, comecei a trabalhar e vi que era bom, gostei do departamento pessoal, apaixonei, assim como você também, né? Me tornei um psicopata no departamento pessoal, né? E a gente tem essa tendência. Adoro fazer o que faço, adoro o departamento pessoal e depois me tornei gerente, o encarregado, na realidade, do departamento pessoal. Migrei para uma outra contabilidade maior ainda, né? Com muitos mais CNPJs, muito mais desafios, que eu topei. E de lá eu cresci muito, aprendi muita coisa lá. E hoje, até eu chegar à Exata, né? Chegando até agora, já tem mais de 25 anos aí de estrada
no departamento pessoal, André, quantos contabilidade? anos você tem de estrada? Então, eu tenho 30 anos de estrada, né? Nossa, eu joguei aqui que tínhamos 40 anos nessa mesa, mas nós temos 30, mais 25 e mais 15 mil. Eu tenho 30 anos de estrada, né? Efetivamente na Exata, 6 anos dentro, né, do corpo da Exata. Lembrando que, né, a gente, antes disso, trabalhei de CLT durante quase 25 anos, né? Deixa eu fazer a continha aí, 25 mais 5, 6, está dando 30, 31 anos. Então, 70 anos nessa exatamente. mesa de experiência. Quando eu recebi o convite para vir trabalhar aqui na Exata. Na verdade, convite não, a gente criou a ideia, né, de fundar a Exata baseado nas nossas experiências e nas dores do cliente, né? Isso. Foi assim que a Exata nasceu. Voltamos novamente e vamos começar com a Andréia, né, Andréia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida, sua trajetória, um pouquinho da Exata aqui, né? Boa noite, pessoal. Como eu me tornei, né, participante da Exata? Eu trabalho com contabilidade há 30 anos, né, quase 30 anos, e fiquei durante 25 anos dentro do escritório de contabilidade, na posição de CLT, até que no momento, dentro da faculdade, a gente se reuniu, estudávamos todos juntos, né, nós três, o Denis, a Cris, e mais dois que iniciaram junto com a gente, que não estão mais hoje. E daí, num trabalho de faculdade, a gente conversando sobre a nossa profissão, veio a ideia de uma nova proposta do conceito de trabalhar com contabilidade, atendendo aí, no caso, um apelo, né, dos empresários que nós já estávamos num tempo onde a tecnologia estava em alta, né, e avançou bastante, e nesse momento a gente sentiu a necessidade de atender aí as necessidades do cliente que estava cobrando. Uhum. Cris, seja bem-vinda, né, ao podcast, nosso primeiro podcast. Então, conta aí também como é que foi o seu início, né, como você iniciou na Exata. Na Exata se a Exata tem 12 anos, eu tenho 15, né, aqui, né? Desde o princípio eu estava aqui, né? Na verdade, eu vim também de um mundo contábil, de contabilidades menores, né? Me apaixonei primeiro pelo departamento fiscal, passei pelo contábil, a Andréia aí já adiantou um pouco a nossa história, né? E de como que nós surgimos. E, enfim, a gente nós formamos uma Exata e estou aqui até hoje. Fui a primeira, na verdade, a estar aqui, né? Depois do CNPJ Exata formado, e estou aqui até hoje, agora como gestora desse escritório. Isso aí. E minha trajetória, né, foi, na verdade, tudo começou através de um sonho, de uma vontade de fazer um pouco diferente. E eu já tinha algumas empresas da qual eu fazia folha de pagamento, condomínios, né? E ali, na verdade, antes o nome era PHD, né? Não era nem Exata Contabilidade. Fazia só folha de pagamento doméstica, né? Isso. Fazia folha de doméstica, alguns condomínios que eu tinha na época. Se eu não me engano, alguns microempreendedores também, que já surgiram ali. E com isso, houve a ideia de fazer um laboratório, né? Então, como que foi esse laboratório aí? Como que foi essa ideia, André? Como que começou isso lá? O que começou foi na faculdade, né? Então, como que isso começou lá na faculdade, essa ideia de fazer um laboratório? Como que isso começou? Então, como a gente já falado, né, isso começou numa reunião de amigos e de estudantes na faculdade, né? Que praticamente nós três temos uma trajetória antes da Exata em escritórios CLT. E a gente acabou pegando a nossa experiência para, né, constituir a nossa empresa, fundar a Exata com o propósito justamente de fazer aquilo que ninguém ainda então fazia. Então, eu costumo dizer que as contabilidades, até mais ou menos ao final de 2020, ainda estava funcionando, antes da pandemia, na verdade, funcionando de forma analógica, né? A Exata, ela veio com a proposta inicial de ser uma contabilidade com a pegada digital, né? Nós somos pioneiros, inclusive, aqui na região, né? Onde a gente adotou o zero papel para dar início, o pontapé, e assim a gente conseguir atrair aí o nosso público, né? Sim. Na verdade, a gente não sabia muito bem o que a gente queria, né? A gente sabia o que a gente não queria ser. Exatamente. Todos nós estávamos inseridos dentro de contabilidades tradicionais, já tínhamos experiência,
mas a gente não queria mais do mesmo, vamos dizer assim, né? Então a gente pivotou o digital aqui, o André falou, no estado do Espírito Santo, praticamente a gente foi pioneiro, em 2018 para 2019, e a gente tinha uma carteira aí de mais ou menos uns 50 clientes naquela época já. A gente eliminou o arquivo digital, né? Tanto foi que quando a gente mudou de sede, nós já não tínhamos... O arquivo papel, né? O arquivo de papel. E tornamos o nosso arquivo totalmente digital de 18 para 19, né? Então, o que a gente queria? Ser diferente. E a gente começou com essa pegada do digital, da tecnologia. A gente pensava que esse era o caminho, né? Só que nesse caminho a gente acabou descobrindo que não era só esse o caminho, né? Que o digital não era o suficiente, né? Tinha mais coisa aí para acontecer para que pudéssemos ser diferente. Uhum. E como que foi essa trajetória, né, de mudar do arquivo físico, né, da contabilidade física para a contabilidade digital, né? Houve um start, né? Houve um momento onde falou assim, não, agora precisamos ser digitais. Então, como que foi? Como que surgiu isso? Nós começamos a ir para eventos fora do Espírito Santo, né? A gente participa muito de eventos em São Paulo e a gente foi conhecer a sede do sistema que é parceiro, inclusive, da Exato, que é a Conta Azul, que é um sistema financeiro, mas tem uma pegada muito forte para a pegada de startup, né, tecnologia. E lá a gente conheceu um outro mundo e a gente viu que era aquilo que a gente precisava, né? E a pegada foi nisso aí. Então teve uma dificuldade, foi muito suor, né, para acostumar o cliente com isso, mas nós conseguimos até um tempo muito rápido. A gente sempre teve uma equipe muito dedicada. Então a equipe, na verdade, que naquela época era uma equipe só de 5 pessoas, né? Exatamente. Mas já era uma equipe muito dedicada. E com muita dedicação, a gente foi insistindo, fazendo treinamentos com clientes, a gente conseguiu eliminar todo o papel e ser 100% digital, em um ano mais ou menos. Qual foi a estratégia que nós usamos, assim, né, que a Exata utilizou para poder migrar e chegar até o cliente, né? Porque não basta simplesmente eu dizer o seguinte, olha, cliente, seja digital, né, seja digital que vai ser a melhor opção para você. Eu acho que isso não basta, né? Tem que ter uma estratégia por trás para poder dar uma vantagem até para ele e ele entender que o digital é a melhor forma. Eu acho que o digital ele é um facilitador, né? Ele é um facilitador hoje que ele está otimizando o tempo. E hoje o tempo ele vale ouro, né? É a segunda moeda do mercado, do negócio, é o tempo. Então, qual foi o nosso interesse, né? O nosso empenho aí nessa trajetória na abordagem tecnológica? Justamente para isso, porque hoje o cliente, né, os empresários, na verdade, eles querem otimizar o tempo deles, otimizar o negócio deles. E isso, né, isso gera lucros na empresa, isso também reduz ali a mão de obra também. Você imagina, eu tenho lá um funcionário para juntar um malote. Eu tenho um funcionário meu lá para juntar a duplicata, nota fiscal. Hoje, uma plataforma digital com um banco de dados da Cefaz ou da Receita Federal, ela tem todas essas informações, né? Então, a nossa pegada foi justamente essa, a gente abordar a tecnologia, a gente, né, investir em tecnologia. A gente entendeu também que a tecnologia ela não se limitava só à nossa cidade, ao nosso estado, né? A gente precisou buscar tecnologia indo presencialmente, inclusive, não só a questão online, né? Que hoje a gente consegue contratar um programa, um telefonema. Mas é interessante quando você vai nos eventos fora do estado, né? A gente frequenta São Paulo, já fui até Joinville, Santa Catarina, enfim, Maranhão, Piauí, né? Para ter essa tratativa diretamente com a tecnologia. Então, eu acho que a abordagem foi mais para otimizar mesmo o tempo do empresário, do cliente, né? E com isso, obviamente, né, o processo fica mais acelerado. E a redução de custo também, né? Uma pegada muito forte na redução de custo, que na época, 2018, não tão longe, mas era grande coisa você até economizar no cartucho de um toner, né? Então, para a gente lá, eu lembro que a gente imprimia muito lá, né? Aqui, né? Nós estamos na Exata, na nossa própria sala de podcast. E a gente também economizou muito com a A4.
Eu lembro que era caixas de chamex que vinha da Atacado de São Paulo, pasta. Sim. Eu lembro que a gente gastou muito dinheiro com armário, lá no início, na estrutura, e depois isso foi tudo queimado. A gente devolveu para o cliente, né? E o cliente aceitou muito de boa, muito tranquilamente, com foco na redução, foco na otimização. E foi a base de treinamento. Proximidade, que é sempre o que a Exata tem com o cliente, a proximidade, né? E também uma coisa interessante que aconteceu com a gente, né? Quando migrou para o digital, é que nós eliminamos uma função e ganhamos uma outra, né? Que o arquivista, né? A gente tinha um arquivista, né? E hoje é até estranho falar arquivista, né? Porque a gente já Nós tivemos um arquivista só, Vitor, que era arquivista e era o nosso bicicleta boy. Bike boy. O bike boy. Então, tinha que arquivar, era um processo tão burocrático, tão estranho, agora, olhando de fora, né? Que você pegava esse documento, mandava para o cliente, protocolando, né? Pegava do cliente, protocolado por ele, trazia para o escritório, levava para o arquivo, né? Quer dizer, minto, levava para ser contabilizado, passava lá por todas as mãos que tinha que passar, ia para o arquivo, arquivava. Aí o cliente precisava de um documento lá de 3 meses atrás. Voltava lá no arquivo, pegava aquele documento, desarquivava, digitalizava, mandava para o cliente e guardava aquele documento de novo. Sabe, uma burocracia, um negócio tremendo. Hoje não. Hoje, como é tudo digital, você tem um arquivo digital e o cliente manda em tempo recorde e recebe também informação em tempo recorde, né? E arquiva aquilo tudo de forma muito segura, né? Uma coisa que a gente falava muito com o cliente, a gente usa isso até hoje, né? Que é a verdade. Olha, você pode acessar esse documento de onde você estiver. Às vezes está viajando, o cliente está viajando, recebe o imposto, ele pode viajar e pagar na comodidade de onde ele estiver, né? O imposto ou um relatório, seja lá o que ele quiser. Então, com o papel isso não era possível, né? Esse foi um dos 3 maiores ganhos, eu acho, né? A produtividade, a economia e o acesso à informação de forma mais rápida. E, obviamente, quando a informação chegou mais rápida para a gente e para o cliente, a gente se conectou mais, a gente pôde ser mais presente também como contador. Vamos lá. A pergunta que não quer calar. A Exata tem uma pessoa digitalizando documentos ou não tem? Não temos a mocinha do scanner, gente. Não tem. Real, é baseado em fatos reais. Não temos a mocinha do scanner, não temos arquivo de papel. E até quando nós tínhamos mais ou menos 80 clientes, que era ali o final de 2020, mais ou menos, ainda tinha cliente que chegava no escritório com um malotezinho, né? Mesmo com dono do trabalho. Talvez ali uns 3 clientes dentro de um grupo de 80. Mas esses também a gente educou. E chegava, a gente digitalizava, não tínhamos uma pessoa. Na verdade, a menina da recepção digitalizava, salvava e devolvia. Então, esse papel não entrava. Então, hoje, 2024, que a gente tem uma carteira de mais de 500 clientes na base, a gente não tem a mocinha do scanner, quase não imprimimos nada. Eu acho que talvez um cliente de doméstica que busca a folha aqui, o resto é tudo 100% digital. Recebemos os documentos de forma digital e enviamos de forma digital também. 100% de aderência, isso também é um requisito hoje na Exata. Eu costumo dizer que a Exata, ela pegou aí uma carona nos últimos anos com um avanço tecnológico que também o próprio mundo criou, com a internet, com as redes sociais. Hoje você vê que você paga uma conta sentado em casa, de pijama, né, de biquíni, de sunga. Estou na praia e esqueci de pagar um boleto, você abre um aplicativo do banco e faz tudo ali. Né? Então, não faz sentido a gente hoje estar no momento atrás disso. Eu costumo dizer também que quando chegou a pandemia, onde toda a configuração mundial mudou por conta, né, todas as pessoas que tiveram que ficar em casa, teve os lockdowns e tal, eu acho que a gente era uma empresa que estava muito preparada. A gente não sentiu a diferença do home office, porque a gente já praticava o home office, já praticava a ideia do digital. Nós já estava atuando, né, como ficou o cenário do mundo, né, dos lugares, dos órgãos, os próprios órgãos, né, você não tinha mais aquele acesso.
de ir lá na Receita Federal para poder resolver um problema, para você autenticar um livro na Secretaria da Fazenda. Antigamente você tinha que ir lá em Cariacica para autenticar os livros, você saía daqui, porque né, aqui em Guarapari tinha uma coletoria, hoje não tem mais a unidade, não existe a sede, né, que trabalha para o município de Guarapari, é lá em Cariacica. E eu lembro que eu mesma, né, cheguei a ir a Cariacica autenticar livros. Sim. Entendeu? E era todo um custo para isso também, né? Exatamente. Não só de prestação, a gente falou de custos, né? Era um custo de passagem, gasolina, ônibus. Quantas vezes você mesmo, Denis, né? Ia regularizar a obra na Receita Federal. Era uma luta, um cliente precisava de uma certidão negativa, era uma luta. Não tinha senha. Eu lembro que Denis saía de madrugada para pegar a fila na Receita Federal para tentar um favor com o chefe da agência, e hoje isso é tudo feito de forma online. Então, até a pandemia ajudou um pouco isso, essa aceleração. Quem tinha a predisposição, a pandemia acabou acelerando esse formato digital. Mas, de fato, a gente já estava preparado, né? A gente já tinha o acesso ao servidor, de onde a gente estivesse. Nós já estávamos, desde o início a gente já acessava o servidor, na verdade, antes da nossa virada. Desde quando nós começamos a trabalhar lá em 2012, na verdade, a gente já acessava tudo de forma remota, né? E a gente observa que foi um caminho sem volta, porque os órgãos, eles permaneceram. Não, depois da pandemia, onde se montou essa estrutura, você vê que os órgãos hoje eles permaneceram. Eles criaram ferramentas melhores, obviamente, de comunicação, né, com o contribuinte, com o contador, né, que a gente representa muito aí o contribuinte, né, nos órgãos federais, governamentais, obviamente. Então, não voltou, não existe mais essa questão do tratamento presencial. Claro, uma situação hoje mais específica, você precisa tirar uma dúvida, né, de uma atividade sua específica, você até vai ao Estado, né, aos órgãos, tirar isso, uma dúvida presencial. Mas resolver burocracias, hoje não existe mais essa coisa de estar no órgão para resolver. Eu lembro que quando teve a pandemia, né, aí foi aquele boom, ninguém sabia o que ia fazer direito. Aos grupos de WhatsApp, né, que a gente participa de outros escritórios, né, grupo nacional, grupos locais de contabilidade, todo mundo preocupado com como que ia fazer para o funcionário ficar em casa e tal. E a gente nem esquentou a cabeça, porque já trabalhava todo mundo dentro do servidor de forma remota ou VPN, né? Então era um negócio para a gente que já eram outros desafios, né? Nossa preocupação era mais com a saúde do trabalhador, né, do que em si a operação. Inclusive foi na pandemia a nossa grande virada de crescimento, né? Estávamos já na segunda sede, né? Uma sede projetada para 9 pessoas, que na pandemia chegou a ter 15 pessoas dentro. Nós não tivemos, né, nenhuma baixa de cliente. Um ano depois, a gente teve um cliente que baixou porque da pandemia, era um comércio, mas cliente de prestação de serviço nós não tivemos, né? Então, não teve nenhuma queda no serviço contábil, muito pelo contrário, né? A gente, na pandemia, a gente trabalhou em dobro, né? Muitos empresários que souberam se aderir ao digital faturaram em dobro, triplo. Eu lembro que teve cliente que a gente chegava e perguntava: quer que parcela imposto? Não, eu estou faturando muito bem, manda o imposto inteiro, né? Então, foi inclusive aí que a gente deu a virada de chave, que fomos rumo ao crescimento e começaram as premiações. Então, vamos falar sobre elas, né? Sobre essas premiações aí. Quem acompanha a Exata na rede social vê aí que houveram praticamente todos os anos depois da pandemia, né? Foram premiações por clientes, né? Por ter mais clientes, se esforçar, o comercial, tudo aí. Como que surgiu aí essa ideia de premiação, de correr atrás de mais clientes, né? A estratégia, como que funciona isso? Na verdade, nós fomos premiados e seremos premiados novamente, né? Referente ao ano de 2023. Nós fomos premiados em 21, recebemos o prêmio em 22, em 22 fomos premiados, recebemos em 23, e vamos ser premiados em 23 e receber em 24, né? Referente a 23, e vamos ser premiados novamente em 25. Em São Paulo, né? Esse é um prêmio que é dado no maior evento de marketing contábil do mundo, na verdade, não só do Brasil, né? Que é o Marketing Contábil Summit. E nós tivemos aí mais de 300 clientes que foram incluídos na base. No primeiro ano 100, no segundo 200, né? Já estamos nos aproximando de 100.
esse ano, então a gente vai ser premiado novamente. E essa premiação, ela é fruto do resultado da equipe, e junto com ela veio também muitas responsabilidades, porque o escritório cresceu, de 5 pulamos para 9 funcionários, depois pulamos para 15 e hoje a gente já soma uma equipe de mais de 20 para atender esses mais de 500 clientes. Então hoje estamos na 3ª sede, com um foco já numa outra sede daqui a 3 anos, né, devido o que nós nos tornamos hoje, né? Que hoje já nos tornamos um ecossistema empresarial, né? Não só trabalhamos com contabilidade. Hoje a Exata virou Exata Ecossistema Empresarial Contábil, porque nós oferecemos vários outros tipos de serviço que em 2025 serão melhor apresentados, inclusive, né? Uhum. E sobre essa premiação, né, Andréia, você participou, né? Esteve aí vendo como foi a estratégia, tudo que foi projetado em cima dessa premiação, né? Você, quando olha para a Exata hoje, recebendo essas premiações, e olha lá atrás, quando você foi convidada a participar, né? Essa aventura, né? Sim. Dos aventureiros. Os aventureiros. Isso. Uma aventura gostosa, que até hoje a gente se aventura, né? E lá no início, quando eu falava assim, cara, era só mato, né? A gente fala assim, era só mato, e hoje a gente pode colher os frutos daquilo que plantamos lá atrás, né? Como você vê isso? Porque a Exata, em todo momento que você olha, ela está em ascensão, né? Ela nos surpreende. Fala um pouquinho sobre esse sentimento. Ser contador já é uma aventura, né? É verdade. Só que a Exata parece que a gente está dentro do filme do Indiana Jones, que sempre tem um desafio. Verdade. Né? É assim que a gente se sente nesses 12 anos de história. É como se a gente tivesse saído lá das cavernas e tivesse encontrado um portal. Mas essa premiação, ela para mim, ela é fruto, né, é o resultado, na verdade, de credibilidade. Porque essa premiação, ela representa o avanço não só da quantidade de empresas, obviamente, a classificação é por quantidade de empresas, mas também pela qualidade. Eu acho que quando a gente consegue contratar, atrair o público, não é só, né, eu acho que é a credibilidade, eu acho que é a qualidade. As premiações, a gente também tem um diferencial quando a gente participa, que a gente leva a nossa equipe, né? Existe parte da nossa equipe que vai junto, que acompanha a gente nessa premiação, porque eles também fazem parte desse processo, fazem parte desse trabalho, né? Tudo isso é um grande desafio, né, na verdade, é um grande desafio. E eu acho que hoje a gente já pode aí, né, ter, assim, ser um pouco mais ousado para falar que a gente tem saído vitorioso nessa trajetória. Nessa jornada do Indiana Jones. Do Indiana Jones. Mas você acabou falando assim, o segredo, revelando o nosso segredo principal, que não é segredo para ninguém, né? Na verdade, todo o nosso sucesso, nós 3, né, como sócios hoje da Exata, isso não é segredo para ninguém que nos pergunta, nem quem está aqui dentro, é a nossa equipe. Se nós hoje somos uma base de mais de 500 clientes, e nós, por exemplo, esse ano estamos chegando à marca de mais 100, e com pouquíssimo, quase nenhum distrato, é por conta da qualidade que a nossa equipe entrega. Então, qual é o segredo da Exata? Não é só ser o digital, né? Nós descobrimos que era um caminho, mas não era tudo. Então, hoje, isso é assunto para outro podcast, quem sabe o próximo, né? Mas a gestão que é feita do nosso maior ativo, que são os nossos colaboradores. E o que é importante também ressaltar aqui, todo o crescimento da Exata foi orgânico. Sim. Né? Não houve Google Ads, não houve Instagram impulsionamento, não houve nada disso. Apesar de sermos muito presentes nas redes sociais, né, em eventos, foram anos, principalmente os últimos 5 anos, anos de muito esforço de entrega de estudos de preparo para o que há de vir em 2025. Sim. Vamos imaginar, né? Em 2023 foi a placa mais 200, né? Que nós recebemos.
mais 200. Se a gente for dividir isso aí em 12 meses, foram aproximadamente 18, 17 clientes mês. Sim. Orgânico, né? Sim. No boca a boca, na indicação, profissionais, né? Que nós temos parcerias muito boas, inclusive quero convidar vocês para estar aqui, logo logo vai estar, né? Mas isso foi um todo que nós trabalhamos, né? Um todo por trás, como trabalhar da forma, e não gastamos R$1 com impulsionamento para isso. Foi só uma questão de visibilidade mesmo. Presença, né? Presença, ser presente no cliente, né? Esse é o nosso segredo. Essa é a Exata, que hoje virou um ecossistema empresarial. Isso é o que nós somos hoje, um ecossistema que entrega muito além de contabilidade, entrega confecção de certificado digital, registro de marcas, entrega relatórios auxiliares financeiros, BPO financeiro, né? Uma infinidade de coisas, né? E por isso nós chamamos de ecossistema, né? E, inclusive, o podcast Contabilês, né? Lá atrás, quando os aventureiros começaram, nós não imaginávamos que ia enfrentar essa floresta, porque, claro que tivemos muitas dificuldades também, né? Mas também não imaginávamos que ia ser esse sucesso todo. Inclusive, quando eu comentei, né? A segunda sede, a gente comprou o imóvel pensando que iria caber 7 pessoas. Aí, vamos fazer para 9, para ficar para muitos anos. E em um ano, a gente teve que encher, inclusive mudar de lugar, porque já não cabia mais. Conta um segredinho bacana aqui, vocês duas. Foi lá do início, né? Como que foi a capitalização de dinheiro para poder conseguir comprar equipamentos? Isso é muito interessante. Isso é boa. Para a gente conseguir comprar equipamentos lá atrás, como que foi a capitalização disso? Investimento, né? Quantos milhões vocês recebiam nessa época? Vamos lá. Isso aí a gente precisa entender. Ano de 2012, 2013, mais ou menos. A capitalização. Você quer contar, André? Conta você. Gente, a palavra capitalização nem existia. Né? Hoje a gente pode falar de capitalização só para... Né? Nós trabalhávamos com um sistema gratuito que o Alterdata tinha. É verdade. Trabalhávamos quase de madrugada, clandestino. porque todos nós trabalhávamos em outros lugares, né? Eu não trabalhava numa contabilidade nessa época, eu trabalhava dentro de uma empresa. Eu me lembro que a minha primeira calculadora do escritório foi uma calculadora do lixo. Boa. Eu peguei do lixo. Sim. Manchada. Deve estar no arquivo morto. As mesas foram doadas, era aquelas mesas velha e feia, era o que a gente tinha. Temos fotos fantásticas dessa época. Né? E a capitalização, precisávamos comprar um servidor, comprar uma coisa ou outra. Cada um colaborou com R$600. Uau! Entendeu? Emprestado ou financiado. E aí a coisa foi melhorando, né? A gente abriu um MEI, um microempreendedor. Sim, começamos com um microempreendedor individual. E é engraçado lembrar disso, Denis, porque é por isso que hoje que a gente respeita muito o MEI, né? Porque o MEI, ele pode ir além, ele foi criado para não ficar o MEI a vida inteira. Então, o MEI, quando chega aqui na Exata, a gente dá uma assessoria muito bacana, porque o MEI ele foi feito para crescer. Sim, prosperar, né? Prosperar. E nós éramos MEI, o MEI tem muito acesso a crédito do governo, até hoje tem, e a gente pegou um empréstimo de R$12 mil, se eu não me engano, ou 6, não lembro agora. Eu acho que foi 11 ou 12. E foi com esse empréstimo... 5 anos pagando. Que a gente... Porque dinheiro mesmo a gente não tinha. A gente era CLT, muito mal remunerado. Né? E tudo começou assim. Esse foi o investimento inicial dessa capitalização, vamos dizer aí. E aí agora conta o segredo aí, porque... Né, para quem anda de lancha, para quem anda de avião, para quem anda de Kawasaki Ninja... quanto que vocês recebiam nessa época? Porque nessa época que vocês capitalizaram, pegaram aí, investiram esses R$600 cada um. Alguma coisa receberam ao longo desse período. André, você está há quanto tempo integral na Exata? Há 6 anos, exatos praticamente. De 12 integral, a André veio fazer parte daqui 6, né? Isso. Então, é exatamente o que eu imaginava. A gente ficou cerca de 5 a 6 anos sem receber nada, só investindo. Nada. O que a gente recebia dos primeiros honorários, né? Claro, a gente já tinha um escritório,
né, a gente tinha ali inicialmente os clientes, né? Então, com os honorários, o que a gente fazia com os honorários? Era o investimento, era para pagar o empréstimo do banco, era para pagar ali a água, a luz, a gente trabalhava com aluguel também, né? Comprar o papel, aluguel, porque naquela época tinha papel. Depois de um tempo nós pagamos aluguel. Pagar o bicicletoboy. Exatamente, até a gente conseguir, né, ter o primeiro funcionário, né? Ou seja... É verdade. Aí ficou trabalhando com um funcionário que fazia tudo, era recepção, Isso. era atendimento ao cliente, né? E pagar a folha de pagamento também, né? Mas o nosso Prolabore, nosso PL, foi 0 durante 5 anos. Isso é a vida de todo empresário, na verdade, não só do ramo contábil, né? É a vida de todo empresário. O empresário que ele começa, ele tem que saber que se ele já tiver um capital de giro, aquele capital de giro tem que ficar reservado pelo menos no primeiro ano, né? O nosso caso demorou mais um pouquinho porque hoje a gente tem muito dinheiro investido de equipamento aqui dentro. Para quem pegou a calculadora do lixo, para quem trabalhava com computadores usados, hoje a gente só usa Dell, nós temos 3 telas. Então, isso exigiu muito investimento e exige até hoje investimento, né? É claro que a estrutura física ela é importante, obviamente, né? Você precisava ter mesa, cadeira, máquina, né? Para trabalhar, né? O computador, obviamente. Mas eu acho que como a pegada foi o foco na tecnologia, né? Grande parte, inicialmente, do nosso investimento foi a parte tecnológica. A gente contratou muitos programas, né? Contratou muitos programas online, viagens, né? E tudo isso, obviamente, né? Tinha despesa com tudo isso, né? E ainda tem, né? A gente não para de investir. A nossa pegada é essa, nós amamos tecnologia, amamos proximidade, amamos a legislação e fazer ela cumprir dentro da legalidade, ajudar o cliente a economizar naquilo que é possível, mas dentro da legalidade, né? E estamos aí, caminhando para rumo 2025, já com o projeto de 2025. Vem muita novidade aí para os clientes, vem muita novidade para quem é parceiro Exata. Eu queria falar sobre só mais um diferencial da Exata, né, que a gente falou de vários aqui, mas eu acho que também é um ponto muito importante a ser falado aqui. Um dos pontos que a gente aborda, uma das nossas abordagens, é a personalização com o cliente, estar dentro da empresa, é a visita ao cliente. A gente tem clientes aqui no norte do estado que a cada 4 meses a gente sai daqui e vai lá em São Mateus, em Linhares, em Colatina, em Rio Bananal, Iconha, né, Anchieta. O cliente hoje ele também ele gosta dessa proximidade, né, dessa relação mais estreita. Então a gente escutou de vários clientes essa ausência do contador, né, de estar lá dentro, de entender o processo com o administrativo do próprio negócio do cliente, né? Porque o contador não é só aquele cara ou aquela pessoa que está atrás de uma mesa ali só atendendo o telefone, né, e resolvendo as coisas ali pelo WhatsApp. Não, o cliente hoje ele quer bater papo, ele quer trocar ideia, porque isso, uma tomada de decisão no negócio dele é muito importante. Então ele quer você lá, não só trazer o cliente. Então, e apesar do digital, a gente tem essa proximidade, né? A gente tem clientes conexão, em São né? Paulo, Rio de Janeiro, né? Agora, no final do mês, por exemplo, 3 pessoas do departamento fiscal estão indo para o cliente no Rio de Janeiro, né? Eu, segunda-feira, estou indo para São Paulo. A gente não para. Tanto para movimento, para continuar investindo, quanto para movimento de cliente, né? Que tem essa proximidade. Então, o nosso diferencial, assim, né? André tocou no diferencial, e o diferencial que as pessoas perguntam muito, né? Qual é o diferencial? Não é só ser o digital. Nós usamos a tecnologia a nosso favor. Mas o ser digital, ele não é tudo que nós somos, né? Nós usamos a excelência e a expertise que nós reunimos há muitos anos, né? Aqui, somando aqui nessa mesa que nós 3 deve ter pelo menos 40 anos de experiência, aliada à tecnologia. Eu participei de uma roda de conversa, né, no IFES, aqui em Guarapari, e me foi feita uma pergunta bem semelhante a isso. Ser digital só basta, né? Eu falei assim, não. O digital, ele traz velocidade àquilo que você já é, né? Então, é uma ferramenta. É uma ferramenta apenas. Então, se você é uma pessoa boa naquilo que você faz, se você é um bom profissional, você vai levar com mais velocidade, com celeridade, aquilo que você quer entregar ao seu cliente. Agora, se você é uma pessoa que utiliza a ferramenta para o mal,
também você vai ser Por um exemplo, mal. nós temos um exemplo muito bom para isso que você está falando, Denis, dentro da contabilidade. Contabilidade digital versus contabilidade online. Digital é aquela contabilidade como nós que usamos aí a tecnologia. Porém, tem a nossa parte humana como assessoria, como estratégia tributária, né? Tanto trabalhista quanto na área de impostos. E tem a online, a contabilidade online, que o empresário vai achar a contabilidade online que não dá nenhum tipo de assessoria, vai entregar o imposto e olha lá, muitas vezes inclusive errado, que é 100% tecnologia. Vai pagar 50, 100 reais? Vai. Se encaixa para alguns tipos de empresas? Encaixam, né? Encaixa, mas a maioria das empresas, a contabilidade 100% de inteligência artificial não encaixa mais devido à complexidade tributária do país e o que vem aí para frente. Isso também é assunto para outro podcast, né? Porque se a gente sentar aqui para falar, a gente vai falar a noite toda, né? Já temos aí 40 minutos só desse podcast e nem falamos da exata num todo. Exatamente. Né? É isso aí. E assim, então, nós encerramos, né, a conversa de hoje. Nós queremos agradecer a Cris, né? Hoje é a CEO no nosso escritório. Andréia, né? Pessoa que tem uma expertise tremenda na área do departamento fiscal, né? E sócio da Exata Contabilidade. E vamos assim, vamos em frente, como a gente fala, né? Vamos juntos, né? Vamos juntos com o cliente, vamos juntos agora, vamos juntos com o podcast Contabilês. Agradeço a todos, a nossa equipe técnica e vamos seguir, vamos juntos.